Nossa, Ok, vamos lá. Então, vou voltar aqui, tá? Então, Maria, em sua qualidade de mãe de Deus, redentor de todos os homens, é totalmente designada a ser medianeira universal, porque ela é intermediária entre seu filho e os homens. Trata-se de uma mediação subordinada, de tal modo que depende inteiramente dos méritos de Cristo, Redentor universal, pois está associada à obra redentora, como a gente falou, né, como corredentora. Isso aqui, como eu falei, é uma coisa da sagrada tradição, é, que tem toda a formulação teológica para já ser proclamado dogma de fé. Ou seja, Nossa Senhora, ela é mediadora universal, o que significa que todas as graças, a pessoa querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, sendo, sabe, enfim, se a pessoa se converteu um dia, ela recebeu as graças pelas mãos pelas mãos da Mãe de Deus, porque Deus assim quer. Ela está obviamente subordinada ao filho dela, ela é uma criatura, todo católico sabe disso, todo católico não adora a Virgem Maria, isso é uma coisa muito clara para o católico, né? Mas a gente sabe que a grandeza dela como criatura é imensa, né? E que realmente ela foi corredentora. Por quê? Porque Jesus, ele sofreu todas as coisas na alma dele, no corpo dele, e ela realmente sofreu tudo na alma dela, né? E Simeão proclamou isso, né? Como profeta, ele disse que ela ia, a luta entrando aí. Ele disse que ela iria receber uma espada na alma dela e ela recebeu essa espada, né? Não só na cruz, na verdade, na cruz essa espada foi fincada de uma forma muito contundente, mas a vida inteira dela, os 30 anos que ela viveu na casinha de Nazaré com o filho dela e São José, ela já sabia o que ia acontecer com ele. E vários santos falam o quanto isso às vezes era doloroso para ela, ou seja, muitas vezes era doloroso porque ela, na verdade, eles chegam ao ponto até de dizer assim, ela na verdade engordou o cordeiro, né, para ele ser imolado, né? E São José, ele tem essa forma de participação da crucifixão, porque ele também sabia que ele seria crucificado, né? Obviamente, ele vivendo ali com eles, ele já sabia disso, ele também era um homem justo, ele conhecia a Sagrada Escritura e sabia, Isaías fala disso. Então, eles o tempo inteiro estavam meditando que o final seria esse, eles sabiam de tudo isso, né? E ela só não sabia que ela não sabia que ela seria tudo o que ela era, porque a gente não pode esquecer que apesar dela ser agraciada com tantas coisas, ela não, ela só tem a noção do que ela era no final de tudo, porque e até no céu é que ela vai saber com mais clareza. Porque como é que ela vai saber que ela é corredentora aos pés da cruz, né? Isso aí ela não sabia. Como é que ela vai saber que ela é medianeira de todas as graças? Essas coisas ela vivia de uma forma experimental, mas não teológica, assim, eu vou ser um dogma, eu vou ter dogmas, eu entendeu? Esse tipo de coisa, claro que não. Assim como quando ela era criança, a Santana não sabia que ela ia ser mãe de Deus, muito menos ela, né? E também a pessoa quando ela tem, por exemplo, imagina assim, ela está vivendo uma coisa extraordinária, ou seja, ela era diferente de todas as pessoas, todas as criaturas, mas para ela é normal. Como é que ela vai saber que que ela é fora do parâmetro de todas as criaturas, que ela não tem o pecado original? Não é assim. É que nem Padre Pio. Padre Pio, e a gente imagina só se os santos viviam esse tipo de coisa. Padre Pio via.
via os santos, via Jesus, via a Virgem Maria, via o anjo da guarda dele desde criança. Ele achava que isso era uma coisa que todo mundo tinha. Uma vez que ele falou para o diretor espiritual dele, o diretor espiritual dele olhou e falou: Não, é você que tem, ninguém tem isso. Então, assim, a pessoa, ela vive aquilo como padrão de todas as criaturas, né? Para ela, sim, é todo mundo desse jeito, e a gente também não pode esquecer que ela era humilíssima, né? Ela é a humildade em pessoa. Por isso que ela agradou tanto a Deus. Então, como é que ela vai? Ela não tem essa noção do que ela é exatamente. Ela sabe que ser mãe de Deus é uma coisa grandiosa, mas para ela ser mãe de Deus, ela se colocou, ela estava no último lugar de tanta humildade ela tinha. Então, essa mediação é uma verdade de fé, né? Porque o dogma, quando ele é proclamado, ele proclama uma verdade que já existe, ele não inventa uma verdade. Então, a Imaculada Conceição é um dogma porque isso já existia na igreja. A igreja já foi configurando o dogma da Imaculada Conceição com o tempo. Ela, né, vão vindo as heresias, ela vai debatendo, ela vai falando, ela vai consolidando a doutrina da igreja. Foi assim que a doutrina da igreja foi progredindo e sendo explicada pelos padres da igreja, pelos doutores, pelos teólogos, né? E todos os quatro dogmas dela, da virgindade perpétua, né? Ela ficou virgem antes, durante e depois do parto, da sua assunção ao céu, da sua imaculada conceição, e tudo isso porque ela é mãe de Deus, esses quatro dogmas, eles já existiam em semente, digamos assim. E eles foram sendo desenvolvidos na medida em que os doutores da igreja, os teólogos foram discutindo essas coisas todas. Então, a mediação da Virgem Maria já é uma verdade de fé para a gente, assim como a corredenção da Virgem Maria, tá? A gente já sabe disso, e já tem até missa de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, já tem igreja consagrada a ela, já tem seminário de Nossa Senhora Corredentora, já tem igreja de Nossa Senhora Corredentora. Então, quando a fé da igreja, ela vai sendo construída e a liturgia, ela é anterior, muitas vezes, na verdade, a liturgia ela é até anterior ao dogma proclamado, né? A missa da Assunção de Nossa Senhora já existia muito antes da proclamação do dogma, né? Então, para vocês verem o que é a grandeza da liturgia, né? Ela fala verdades de fé que ainda não são nem proclamadas ainda como dogma, né? Então, é uma coisa muito certa, é uma coisa que a gente não pode esquecer, né, dessas coisas que a igreja ainda não proclamou, mas que a igreja aguarda que um dia sim seja proclamado. Então, é uma mediação como irradiação da mediação do Salvador. É uma mediação que se estende a todos os homens e todas as graças, sem excetuar nenhuma. O que significa que até as graças sacramentais passam pela mão da Virgem Maria. Por isso, ela é superior a um sacerdote, ainda que ele tenha a graça específica, né, da consagração que ela não tem, mas o fato dela ser filha, mãe de Deus, né, e medianeira de todas as graças, ela é superior ao ato sacerdotal, porque ela participou da forma cruenta no Calvário, né? A missa é a forma incruenta do Calvário, né? Mas ela estava lá na hora do derramamento de sangue. Tudo isso faz com que ela seja acima de tudo e de todos, tá? Ela possui, olha que incrível isso aqui, ela possui a onipotência da intercessão. Por isso ela é chamada de onipotente suplicante, porque as coisas que ela pede são dadas, porque ela só pede aquilo que é da vontade de Deus. Ela não pede nada que não seja da vontade de Deus, entende?
é óbvio que ela não vai pedir nada que seja contra a vontade de Deus. Então, a oração dela é eficaz para a obtenção das graças. Agora, veja bem, ela, quando a gente fala da Sagrada Liturgia, é uma coisa tão séria que se a gente começar a prestar atenção nas orações que o padre faz na missa, as orações que não têm a participação dos fiéis, a gente pode ver que a construção da oração é sempre assim: é para Deus Pai, por intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Mas não fala da Virgem Maria, tipo assim, passando pelas mãos da Virgem Maria, não fala nada disso, né? O ato sacramental da missa, né? O ato sacramental é, o ato dos sacramentos, né? Ou seja, porque o sacramento é um ato, né? O padre tem que falar as palavras corretas e fazer aquilo que a igreja manda ele fazer. Se é batizar, ele tem que jogar água. Se é o casamento, ele tem que falar tal coisa. Então, é um ato, né? E aí, o que que acontece? É, é tudo para Deus, né? Por intercessão do filho. Por quê? Porque o filho é verdadeiramente o mediador de tudo. Ele é o redentor, ele é o salvador. Então a igreja, ela não coloca a Virgem Maria nisso, nessas orações específicas, né, litúrgicas, né, de pedidos assim que tem relações explícitas do sacramento. Ela coloca a Virgem Maria como a onipotente intercessora, sim, mas é incrível a sabedoria da igreja. A Virgem Maria, ela é criatura, apesar de ser a medianeira de todas as graças, ela é criatura. Então, ela não entra na ação da Santíssima Trindade, senão confundiria ela com o Deus uno e trino. Então, todos os pedidos, comecem a prestar atenção para o que o padre fala na missa, ele sempre se dirige a Deus, porque, veja bem, a missa é para Deus, tá? A missa é um culto de latria, é um culto de adoração a Deus. Antes de qualquer coisa, é isso. Depois vem as outras coisas. Os pedidos da gente é a última coisa do culto. O primeiro de todos, que as pessoas não sabem, esqueceram, é para Deus. Tudo é para Deus. O altar é para Deus, o padre é para Deus, a consagração é para Deus, o oferecimento é, do sacrifício é para Deus. Para Deus, não é para gente, tá bom? Tanto é que antigamente as pessoas comungavam raramente, né? Não fazia parte dessa coisa de todo mundo comungar toda hora, né? Isso é uma coisa muito recente. Raramente se comungava, e inclusive tem santo que comungou uma vez na vida e foi santo, e a gente hoje em dia comunga toda hora e não é santo, né? Assim, virou uma banalização também. Então, a igreja, ela não coloca Nossa Senhora nessas orações trinitárias, porque ela é uma criatura, ela não tem como participar do poder onipotente de Deus, tá? Mas que ela sim, é aquela por onde todas as graças são distribuídas, sim, porque inclusive eles falam que o corpo místico de Cristo, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo, né, os membros e tudo, e Nossa Senhora é o pescoço, ou seja, para chegar no corpo tem que passar pelo pescoço, tá? Mas ela é criatura, ela não é confundida ela não entra na onipotência trinitária da missa, que é algo, a missa é algo, olha só, a missa é uma coisa divina, nenhuma criatura faz parte daquelas orações. As nossas orações, elas chegam a Deus, por quê? Porque a missa é a oração perfeita, porque Jesus pega as nossas orações e apresenta para o Pai. Nenhuma oração nossa é maior do que essa. Então, assim, se eu errei, se eu rezei bem, se eu rezei mal, se eu participei ou não participei da missa, isso não muda a missa. Isso vai alterar para mim. Eu não aproveitei tanto a graça. Mas a missa em si, ela está acontecendo lá, ela não depende de mim, não depende de mim. Pode não ter ninguém que o padre celebra sozinho, não tem problema nenhum. A graça é a mesma da missa. A missa em si, ela só precisa do sacerdote, né?
em- eu estou falando isso porque a liturgia é uma coisa muito séria e muito banalizada, e essa grandeza da liturgia não aparece, né? Então eu estou fazendo um parênteses aqui. Aí eu vou voltar aqui, ó. Então, ela distribui todos os dons que seu filho nos tem dado, todas as graças sobrenaturais provenientes da redenção do seu filho, mesmo as graças sacramentais, no sentido de que as disposições que devem levar à recepção dos sacramentos são obtidas por Maria, tá? Espera-se a proclamação do dogma da mediação de todas as graças por Nossa Senhora, tanto quanto o da sua corredenção, pois o seu sofrimento aos pés da cruz foi imenso, pela perfeição da sua caridade e intensidade. Então, como ela era uma criatura perfeita, a caridade dela e a intensidade do sofrimento dela é maior do que todos os nossos sofrimentos de todas as pessoas do mundo inteiro, porque justamente como ela era perfeita, então o sofrimento dela também é perfeito, ou seja, é muito maior do que o nosso. Assim como o sofrimento de Jesus também era perfeito, porque o corpo dele foi feito para que ele passasse por tudo que ele passou, de uma maneira perfeita. Ou seja, Deus não aliviou o sofrimento dele, ao contrário, o corpo dele sendo perfeito, o sofrimento fica perfeito também, ou seja, é o ápice do sofrimento, entendeu? Ele como homem verdadeiro e Deus verdadeiro, e ela como criatura perfeita. Então, o sofrimento dos dois é o sofrimento perfeito, é o ápice do sofrimento, tá? É... Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, que os teólogos falam que a devoção, a verdadeira devoção à Virgem Maria é um sinal de predestinação. Então, eles falam isso, né? Que é necessário ser marcado com o selo de Maria e reproduzir os seus traços para ter lugar entre os bem-amados do Senhor. É por isso que os teólogos ensinam que uma verdadeira devoção a Maria é sinal de predestinação. Isso é interessante. Então, eu termino assim com essa frase aqui, né? Que é com essa meditação aqui de um teólogo também que fala que o filho do Altíssimo nasceu da Altíssima. Eu acho muito lindo isso, né? E é uma moça aqui colocando uma florzinha para ela. E assim a gente termina o estudo da Mariologia, mas eu vou fazer ainda mais uma aula para fazer um resumo de umas coisas que não estão aqui, só para a gente fechar e amarrar tudo, tá bom? Aí agora a gente pode. Vocês podem. Ainda falta, gente, olha isso. Culto e perdúlia. Peraí. Então é bem pouquinho que falta agora. A, a Deus, princípio e soberano mestre de todas as coisas, é devido o culto supremo de latria ou adoração, que a gente falou ainda agora da Santa Missa. Então, é o culto ápice da nossa fé, é o culto devido a Deus, é um culto da virtude da justiça. É justo que Deus receba a adoração, é ligado à virtude da religião e da justiça, tá? O culto é para ele. Então, o nosso culto é a Santa Missa. Aos santos, em geral, é devido o culto de dúlia, que é veneração. E a Nossa Senhora recebe o culto devido de hiperdúlia, ou seja, é um culto superior de todos os santos, por causa da sua eminente dignidade de mãe de Deus. Então, sempre é porque ela é mãe de Deus é que ela tem todas as outras prerrogativas. São quatro os dogmas marianos proclamados pela Igreja. Vamos lá. Maternidade Divina, Theotokos, no Concílio de Éfeso, em 431. Sempre essas proclamações de dogmas e os concílios vêm antes, sim, sempre um monte de heresia. Aí a igreja tem que se pronunciar, a igreja estuda e proclama, né? A virgindade perpétua, que também foi proclamado no Concílio de Constantinopla em 553. Ó, Imaculada Conceição e Assunção é bem recente. A Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX em 1854 e a Assunção pelo Papa Pio XII em 1550. Não esquecendo que a maternidade divina
Theotokos, a discussão era a questão de Deus, verdadeiro Deus, de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só para lembrar, a personalidade de Jesus é a personalidade do Verbo encarnado. Então, Jesus fazia todas as coisas segundo a personalidade do Verbo encarnado. Ainda quando ele fazia ações puramente humanas, é sempre o Verbo fazendo. Então, por exemplo, Jesus precisava rezar? Não. E por que ele rezava? Para ensinar que a gente precisa rezar. Jesus precisava, sabe, esse tipo de coisa? Jesus precisava de não sei o quê? Não. Então, por que ele fazia? Porque ele queria mostrar. Por que Jesus comeu? Porque ele tinha que mostrar que ele é verdadeiro homem, que ele tem que sobreviver como um homem e tem que comer. Jesus tinha que dormir. Na verdade, ele era Deus, ele podia não dormir nunca, mas ele dormia, porque ele era verdadeiro homem. Entende assim? É sempre para ensinar ou para demonstrar que ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas ele é sempre Deus, porque ele não pode, a humanidade não pode se sobrepor à divindade, né? Mesmo ele sendo verdadeiro homem, a humanidade dele ainda assim ele é o corpo dele foi criado, né? Ele tem alma como todo ser humano, ele tem um corpo humano, tá? Então, quando ele é Jesus, verdadeiro homem, ele foi criado. Mas quando ele é Deus, ele foi gerado pelo Pai, né? Então, então isso tudo está unido hipostaticamente. As duas naturezas nunca podem se separar. Nunca, jamais, em tempo algum. Então, ele não, a Nossa Senhora não podia ser mãe de metade, só do homem. Por quê? Porque a maternidade divina é de ordem hipostática, ou seja, ela estava unida, ela recebeu essa união das duas naturezas. Então, ela não pode participar só de uma parte, e não participar da outra, né? Então, aquilo que eu estava falando da outra vez, só para lembrar. Deus pode crescer? Não, Deus não pode aumentar em nada, nenhuma graça, porque ele tem que ser pleno, porque a Deus não falta nada. Falta alguma coisa em Deus? Não, senão ele seria uma criatura. Mas então, como é que a Sagrada Escritura fala que ele crescia em graça? Porque Nossa Senhora participa da graça experimental do filho dela. Ela ensina ele a andar? Ensina. Mas ele não sabia porque ele era Deus? Ele sabia o que que era andar. Ele que criou aquilo tudo, ele que fez aquilo tudo, mas ele estava como homem verdadeiro, andando pela primeira vez, bebendo leite pela primeira vez, sabe? No colo da mãe pela primeira vez. Então, ele teve a graça experimental como verdadeiro homem, né? Isso eu acho isso incrível, acho isso maravilhoso. E quando a gente for estudar Jesus, assim, eu acho super encantador. Então, é isso. Então, todas as coisas que ela recebe porque ela foi mãe de Deus. Então, a dignidade da maternidade divina é alguma coisa muito alta que dá a ela todas essas prerrogativas, né? Da virgindade perpétua, da Imaculada Conceição, da Assunção, e espera-se que venha a medianeira de todas as graças e a corredentora. Tá bom? Eu acho que aí a gente termina e aí vocês perguntam, pronto, terminou mesmo. Vocês podem perguntar. Tem pergunta? Lu, tem pergunta? Jaque tem pergunta? O Carlos está no meio do trem. Não, Flávia, não tenho pergunta agora, não. Eu tive uma duvidazinha no... Tá me ouvindo? Uhum. Eu tive uma duvidazinha no início, mas eu vou ter que voltar para ouvir. Vou ter que voltar para te fazer a pergunta de forma correta. Pode fazer a Só uma dúvida pergunta embaralhada. bagunçada. Porque a gente aproveita e escuta também, né? É. É que teve um momento que você falou. Ai, meu Deus. E agora? Como é que eu vou fazer para lembrar? Eu falei assim, mas como que ela não sabia? Foi quando você estava falando que. Só um minuto que chegou uma criança aqui no quarto. Deixa eu só Ah, retirar a criança. eu já sei o que E você quer perguntar.
Ué, ela não sabia que ela ia ser mãe de Deus antes dela ser mãe de Deus. Isso aí, você alcançou. A pergunta ia ser em torno disso. Claro que ela não sabia. Ela, Como é que ela sabia? é que como ela sabia que ela deu à luz ao Não, filho não, de Deus. não. Ah, então É, vai, por antes dela ter favor. a anunciação do anjo, ela não sabia que ela ia ser mãe de Deus. Quando ela teve a anunciação, ela já sabia que ela ia ser mãe de Deus. Isso. Aí, a partir desse momento, ela não sabia que ela seria corredentora, que teria as outras atribuições, entendeu? Não, entendi. Bom, Ela sabia que tudo isso ia acontecer, mas ela não podia saber que a igreja ia proclamar ela, medianeira de todas as graças, corredentora. Como é que ela vai saber? Assim, senão ela teria uma sabedoria do futuro. Não, ela sabia o que é necessário ela saber para a salvação das almas e no tempo que ela estava vivendo. Imagina se Deus ia revelar para ela: olha, você depois, quando acabar tudo, eu vou te proclamar corredentora. Não, ela estava ali aos pés da cruz. Imagina, você está vivendo aqui, você sabe ela tem a sabedoria do presente, sabedoria do futuro. Salva alguém saber o futuro? Não, isso não é sabedoria. A sabedoria é o entendimento de Deus, da vontade de Deus no presente. Por exemplo, ela tem que ir para o Egito. Ela nem pergunta, não vacila em levantar com o filho dela e ir para o Egito. Algumas pessoas falam, ela teve medo. Medo do quê se ela era perfeita e fazia toda a vontade de Deus? Não tinha medo de nada. Ela levantou junto com São José e sabia que ela ia passar, provavelmente ela ia passar fome. Ela sabia que o filho dela ia ser crucificado e que ela sofreu um horror, mas ela não está sabendo o que vai ser, o que vai acontecer no futuro. Ninguém, como é que sabe isso? Ninguém sabe. Deus não dá esse tipo de dom, não salva nenhuma alma. é, Deus dá a sabedoria para a salvação das almas. Por exemplo, ela ficou muito tempo depois que o filho dela morreu, porque ela precisou estar presente para ajudar os apóstolos a começarem a igreja. Claro que ela ficou ali para ajudar. Claro que uhum, ela era a mãe medianeira de todas as graças, né? Corredentora ali, porque a inteligência dela era superior dos apóstolos e ela comungando união com o filho dela, gente. Imagina, olha só, ela morou com quem ela morou? Com São João. São João não. celebrava a missa todo dia, ela comungava todo dia, das mãos de quem? De São João. Você acha como que era a união dela com o filho dela? Uma coisa absurdamente unida. Ela sabia responder coisas que os apóstolos ainda não sabiam. Ela tava em Pentecoste, mas ela é plena de graça. O que que ela estava fazendo em Pentecoste se ela já é plena de graça? Sim, ela estava ali, ela ia receber mais graças ainda, porque ela recebeu graças até o momento dela ser assunta ao céu. Ela cresceu, cresceu, cresceu em graça, mas ela já era plena de graça. Então, ela está fazendo o que ali? Ela estava ali como a que ficou ali para começar a igreja que o filho dela deixou, e ela já ia ajudar os apóstolos. Mas ela sabia como é que ia ser? Não, ela não sabia como ia ser. As coisas iam acontecendo e ela, como esposa do Espírito Santo, ia recebendo, né, toda a sabedoria para ela instruir os apóstolos. Ela é a grande matriarca do começo da igreja. Foi ela que ficou ali. Aí ela, quando foi assunto ao céu, ela já deixou eles todos ali prontinhos, aí ela pôde ir. Mas aí eles já tinham entendido quem era Jesus, eles já não tinham mais medo, eles já não tinham mais, né? Eles já foram também progredindo em graça. Aí pronto, tá na hora dela ir. Já tá tudo certo aqui, agora eu vou. Já arrumou a casa, já ajudou as pessoas, e aí foi, entendeu? Mas ela foi a Tá. grande medianeira do começo da igreja, né? Claro que eles não, a igreja não estava organizada, ela começou a se organizar e essa organização tinha ela como a grande matriarca ali. A intercessão dela, a grande medianeira, a mediação da Virgem Maria começa
depois de Pentecostes. Em Pentecostes, aliás, né, a presença dela ali, né? Aliás, o Espírito Santo desce ali porque ela está ali, porque ele é o esposo dela, né? E aí ela começa, e aí sim, eles perdem o medo naquele momento, eles defendem a igreja, eles conseguem proclamar, né, as verdades da fé, e aí começa toda a história, né? E eles deviam conversar muito entre eles, né? Coisas que Jesus falou. São João fala: o, o que aconteceu com Jesus não dá para colocar tudo em livros, porque encheria a terra. Ele não fala isso. No final do evangelho dele, ele fala isso. Não dá para colocar tudo. Então, mas ela sabia um monte de coisa que ninguém, que as pessoas podiam não lembrar. Ela que sabia da infância, ela que sabia de tudo, até Jesus chamar os apóstolos. Quem foi que viu tudo? Foi ela, né? Então, ela devia tirar muitas dúvidas, ela devia explicar muitas coisas e ela devia acalentar muito eles, né? Consolar. Assim como a gente recebe consolações dela, né? Quando a gente está apreensivo com alguma coisa, eles estavam. Você vê que o caminho deles é o nosso caminho, é de não saber nada e ir aprendendo, vai progredindo, vai aprendendo a rezar. Eles celebravam a missa, eles foram os primeiros apóstolos, eles instituíram os bispos, eles instituíram os presbíteros, eles começam a se organizar, né? Começam a se organizar. A Santa Missa não é como é hoje, a semente dela né, assim, mas tem um monte de oração que foi colocada no tempo, né, das coisas acontecendo. Cada apóstolo foi para uma região diferente e as liturgias diferentes da igreja surgiram nas regiões diferentes que os apóstolos estavam, porque eles aproveitavam da cultura local para, né, usar a língua e alguma coisa do culto que levasse ao sagrado. E a igreja, ela absorve as coisas. A igreja, ela não muda as culturas, ela vai absorvendo as coisas. Se você for também pesquisar os ritos da igreja, você vai ver a beleza que é. Cada rito tem um jeito, tem uma coisa, o padre se veste diferente, o pão é diferente, o pão apresentado, o pão deles não é pão ázimo, no Oriente eles usam pão fermentado, parece um bolinho assim. Tem alguns ritos que eles têm uma espada que eles furam o pão como se fosse a lança na cruz. São vários ritozinhos que no final compõem a missa toda, né? Então, a liturgia é de uma beleza imensa, são mais de 30 ritos diferentes na igreja, com línguas diferentes, de povos diferentes, né? A gente tem o padrão da liturgia latina, que é aquela que Roma ensina para o Ocidente. Para o Ocidente. O Oriente, ele tem várias coisas diferentes, sabe? Em Jerusalém tem um rito, o bizantino, copta, isso, aquilo, maronita, melquita, um monte de coisa. É muito lindo. Então, ela, ela participou desse começo todo, da organização desse começo, né? E aí, quando chega o momento dela ir, ela vai. Só lembrando que ela não foi a. Concordo. Está quase terminando? Não, eu falei, concordo, é muito lindo. É muito lindo, né? Só lembrando que ela, quando a gente fala assunto ao céu, ela não estava assim lavando louça e de repente, ai, como se fosse abduzida, né? Ela morre, ressuscita e é assunto ao céu, tá? Porque, né, ela chega no céu com o corpo ressuscitado. O corpo dela não está morto no céu, né? Então ela morre porque o filho dela morreu. Ah, mas a morte é a paga do pecado e ela não tem pecado. Mas o filho também dela não tinha pecado. Mas eles morreram porque a morte é também como fala? É, a superação do pecado, né, e da morte acontecem na cruz. Então Jesus teve que sofrer e morrer.
né? Assim que se dá a salvação, ela também. Mas aí a morte dela já não é como a do filho, né? Aquela morte violenta, né? Tanto que no Oriente se fala que é dormição, né? Como se ela tivesse dormido e aí ela é levada ao céu já ressuscitada. O corpo dela está vivo, né? Porque as pessoas falam assunta, parece assim que é uma coisa assim, põe e chegou lá. Não, ela tem que morrer, ressuscitar e é assunto ao céu, tá? Isso é teologia, isso é teologia. Isso é muito belo da igreja, né? Porque o dogma, na verdade, a proclamação do dogma, ele não fala essas coisas, mas os teólogos falam por quê? Porque, claro, como é que ela foi assunto ao céu? Ela está aqui lavando louça. Ai, peraí, deixa eu deixar o prato que eu estou lavando. Eu tô. Aí foi para o céu. Não é assim, né? Então é isso. Aí a gente ainda tem 2 minutos e meio. Falar de Nossa Senhora é lindo, né? A gente fica com mais paixão ainda por ela. Eu fico. Eu Bora amo. falar a noite toda. Né? É isso. Isso tudo é Santo Tomás, tá? São os teólogos tomistas que desenvolvem essas coisas todas. É muito bela a teologia, porque eles pegam todo, eles conseguem ver na Sagrada Escritura sementes de tudo isso que a igreja vai desenvolvendo. As coisas não estão, elas não são literais. É isso que o protestante não entende. Elas não são literais, mas eles conseguem estudar e entender que aquilo está ali, nem que seja implicitamente. Olha que loucura que é isso para a cabeça de um protestante, né? Mas as coisas estão todas na Sagrada Escritura ou na tradição da igreja e no magistério. Aquilo que os padres os padres falaram, ou seja, aqueles que conviveram com os apóstolos, depois os filhos dos apóstolos que já também começaram a escrever coisas. Aí tudo isso é considerado pela igreja, não é só o que está na Sagrada Escritura. Então, coisas implícitas. Por exemplo, eles falam uma coisa que eu acho muito lindo. Vou terminar porque vai acabar o tempo. Eles falam assim, ó, um fiel católico, se você falar para ele assim que Nossa Senhora não foi assunto ao céu e que o corpo dela foi corrompido, um católico teria uma repugnância tão grande de imaginar o corpo da sua mãe comido por vermes, que isso é uma prova teológica que a Assunção é implícita na fé católica. Olha que lindo isso. É belo, né? É muito lindo. Agora vai terminar. Vamos rezar uns pelos outros. Salve Maria Santíssima e a Virgem Dolorosa, que elas nos encaminhem para o céu e desse grande amor por ela, que é a nossa grande intercessora. Aí a gente vai ter a última aula dela e depois a gente passa para outro assunto, tá bom? Salve Maria. Tchau!